Olá, muito boa tarde a todos. Nossa aula de História hoje do nono ano, nós iremos estudar o capítulo 7. África e Ásia lutam pela independência. Né? Nesse capítulo, o objetivo, gente, é analisar o processo de independência da África e da Ásia. Né? Vamos estudar esse processo e entender como as colônias africanas e asiáticas se tornaram países independentes. E também alguns desdobramentos do processo, né? Porque nós vamos estudar aqui, nós iremos nessas páginas 160 até a página 164, todo desdobramento. Ok? Vamos lá. Autodeterminação dos povos. A Segunda Guerra Mundial provocou mudanças decisivas na configuração política do planeta. Duas nações se firmaram como superpotência e boa parte do mundo foi dividido em dois blocos adversários, um bloco capitalista e o bloco comunista, no qual quem pertencia ao capitalista, vocês sabem? Não vejamos, era os Estados Unidos, né? E no comunismo, né, comunista, era a União Soviética, né? Que hoje é só a Rússia, né? Que antes era a União Soviética, que eram vários países e foram divididos na década de 90. Interessados em ampliar suas zonas de influência para outras regiões do planeta, os governos dos Estados Unidos e da União Soviética passaram a defender o princípio da autodeterminação dos povos. Segundo esse princípio, todos os povos têm direito à soberania, ou seja, a se autogovernarem, segundo suas próprias leis e escolhas. Né? Então, a soberania de cada país tem que ser respeitada. Né? No caso, alguns países da Ásia e da África não tinham ainda nem sido, não eram nem independentes, né? Daí começou a sua independência, o processo de independência. Segundo esse princípio, todos os povos têm direito à soberania, ou seja, a se autogovernarem segundo suas próprias leis e escolhas. Essa defesa da autodeterminação dos povos ajudou a mobilizar a opinião pública mundial. Em alguns casos, essa emancipação ocorreu por vias pacíficas. Em outros, a independência só foi conquistada por meio de luta armada contra as potências colonizadoras. Né? Um foi de maneira pacífica e outra teve que ser na violência, contra as potências que os colonizaram. Vamos ver. A independência da África. Se você observar na página 162, a fotografia dessa página, ela resiste um grupo de africanos que se cumprimentam. Um deles chama a atenção por estar no centro da imagem e por usar um kufi, essa boina na cabeça, né? Um gorro, melhor dizendo, tradicional de vários povos da África. Esse homem de kufi, melhor dizendo, desculpa, é Jomo Kenyatta, em 1894 a 1978, de quem falaremos mais adiante. Essa fotografia tem um significado especial para a história do continente africano. Por meio dela, podemos conhecer vários aspectos do processo que resultou na independência dos países africanos a partir de meados do século XX. Até bem pouco tempo, né? Vamos falar sobre o pan-africanismo. O objetivo desses encontros era estimular a união dos povos africanos contra a dominação colonial europeia. Seu lema era África para os africanos. Né? Daí começou as revoltas armadas, que nós vamos falar um pouco. Um dos principais líderes do pan-africanismo foi o Jomo Kenyatta, o homem de kufi, né? Aquele que tinha o gorro na cabeça, né? Naquela foto da página 162, a página anterior. Que vemos em destaque um detalhe abaixo. Kenyatta desempenhou um papel central na conquista da independência do Quênia em 1963,
país que se encontrava sob o domínio britânico e do qual se tornou o primeiro, se tornou o primeiro presidente. Também no caso das colônias de Portugal, a emancipação política só foi possível por meio de luta armada. Os portugueses também dominavam por lá, colonizaram alguns países, que nós vamos ver ainda. Uma das razões para isso é que a economia portuguesa era muito independente das riquezas das colônias africanas. Então, Portugal dependia muito dessa economia, das riquezas que existiam nas colônias deles, que eles colonizaram lá na África. Assim, o governo de Portugal se recusava a ceder às pressões dos africanos que lutavam pela independência do seu povo. Diante dessa intransigência, surgiam movimentos guerrilheiros em quase todas as colônias de Portugal, no caso de Cabo Verde, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Foi somente em 1974, com a queda da ditadura em Portugal, que o novo regime democrático reconheceu oficialmente a independência de suas colônias na África. Então foi preciso uma luta sangrenta, né? A via pacífica agora. Como vimos tanto no governo da União Soviética quanto nos Estados Unidos, defendia a autodeterminação dos povos e, portanto, o fim do colonialismo. Nessas condições, algumas potências colonialistas passaram a negociar o processo de independência com lideranças africanas. Como parte dessa política, o governo da Inglaterra aceitou a independência de muitas de suas colônias na África. Esse foi o caso do Sudão, em 1956, do Quênia, em 63, e de Zâmbia, antiga Rodésia do Norte, em 1964, entre outros, né, que vocês podem ver aí no mapa. Com o objetivo de manter sua influência nas regiões colonizadas, o governo da Inglaterra convidou esses países a fazer parte da Comunidade Britânica das Nações, uma associação dos estados soberanos formada por Reino Unido e suas antigas colônias. Em 1960, quase todas as colônias francesas na África estavam emancipadas. Camarões, Madagascar, Costa do Marfim, Senegal e Mali. Falar em emancipada, gente, eu estou lembrando aqui do assunto do mês passado, que já questionei com outros historiadores, mas para mim o que vale são documentos, não é verdade? Porque lá diz o seguinte, que Brejo Santo foi emancipado em 1890. Não, tinha prefeito, tinha quartel já, né? Mas não tinha nada constado em documento, não era lei ainda. Então, para mim, como historiador, eu vou pelos documentos. Brejo Santo, em 1890, começou sua história, sim, mas só em 1938, isto é, há 82 anos atrás, foi que Brejo Santo foi emancipado. Tá? E já foi motivo na Câmara Municipal de várias discussões e ainda não chegaram a um consenso. Falando isso só para lembrar, tá certo? Então, vocês aí na página 165, gente, tem uma atividade aí 1 e 2, tá certo? Você vai fazer essa leitura de interpretação de documentos e vai mandar no PV para mim, tá certo? Você manda a próxima aula, que será dia 17, tá ok? Eu estou gravando esse vídeo hoje, quarta-feira, mas eu vou mandar para vocês o vídeo só amanhã. Então amanhã é dia 10, né? Quando for dia 17, até dia 17, vocês têm até o dia 17 para mandar essa atividade, tá ok? E não esquecendo também de fazer a identificação completa, gente. O nome completo, o nome da escola, qual sala você está, se é o nono A, B ou C, ok? Que eu tenho muitos alunos e não dá para... Certo? E aqueles também que tem muita gente, viu, gente? É responsabilidade isso aí, que não estão me mandando as atividades. Tem gente que não mandou nada ainda. E vão sair prejudicados, tá certo? A todos um bons estudos.